Eu quero voltar a falar agora sobre o bloqueio do X aqui no Brasil, né? E para trazer mais informações e até uma análise sobre esse tema, eu recebo aqui o professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Rafael Viola. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender neste fim de semana. E aí eu queria saber a tua análise sobre o ponto atual em que essa novela chegou, em que há a indicação de um representante legal aqui no país, há a exclusão das contas que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda não haveria o pagamento da multa por parte das empresas, ou do X ou da Starlink, que é a empresa também que pertence a Elon Musk. Como é que o senhor avalia essa situação e a possibilidade de desbloqueio do X na próxima semana? Bem-vindo. Bom dia, Evandro. Obrigado pelo convite, obrigado por poder participar aqui, explicar um pouquinho as questões que envolvem. E eu acho que esse caso aqui envolvendo o X é um caso complexo que tem uma série de camadas, na verdade, que começa com um debate sobre decisões contestadas pelo X, decisões em alguma medida polêmicas dos bloqueios de perfis e que acaba que vai tendo uma escalada, né? Porque quando o X e os representantes do X optam por não cumprir as decisões judiciais, ainda que elas sejam discutidas ou não, e isso é o cerne fundamental do debate, né? Isso tem uma escalada com as medidas que o Poder Judiciário vai tentando aplicar para o cumprimento das decisões judiciais, né? Nessa semana, o X, então, ele apresentou uma petição dizendo que cumpriu todas as decisões judiciais, porque essas decisões ou essas ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes, pelo STF, elas são, na verdade, medidas coercitivas para forçar, né, o X a cumprir a sua decisão. Então, na medida que são cumpridas essas ordens, essas medidas coercitivas, não há mais necessidade do bloqueio, né? O bloqueio é essa medida coercitiva efetivamente. Então, o X apresenta uma petição esclarecendo que cumpriu, então promoveu o bloqueio dos perfis e que pagou a multa, né? Porque qual foi o principal ponto aqui? Uma vez que o X se recusou a cumprir a decisão, o STF, então, começa a aplicar uma série de medidas que vão escalonando. Primeiro, multa de R$50 mil. Com o não cumprimento, ela majora a multa, até que chegou ao ponto do bloqueio, né? E o que o ministro Alexandre de Moraes disse na última decisão? Na verdade, ele disse que não houve o pagamento das multas, que hoje está no valor de 18 milhões e 300 mil aproximadamente. Não houve o pagamento dessa multa. O que houve foi um bloqueio de contas do Starlink, que está à disposição do juízo como garantia para o pagamento das multas. Então, para poder desbloquear, o X teria que apresentar uma petição com a anuência da Starlink, dizendo que esse valor que garante a dívida, na verdade, vai servir para o pagamento e desistir dos recursos que estão pendentes ainda. Só que, para além dessa multa dos 18 milhões e 300 mil, tem uma multa da representante do X de 300 mil reais que ainda não foi paga, e nem foi feito o bloqueio dos valores em conta. E o ministro Alexandre de Moraes, ele condicionou ainda ao pagamento de uma nova multa de 10 milhões de reais. Por que isso? Porque, eu não sei se vocês todos se recordam, mas durante a decisão do bloqueio, na semana passada, se eu não me engano, essa semana, né? Houve um movimento ali do X, da plataforma, para... Eu não vou dizer que teve a intenção, porque a gente não sabe a intenção, mas certamente serviu para desbloquear durante 24 horas. E aí o ministro Alexandre de Moraes entende que isso é um descumprimento da última decisão judicial que gerou uma multa de 10 milhões de reais. Então, para o X poder voltar a operar tendo desbloqueio judicial, ele vai ter que confirmar esses 18 milhões e 300 mil, né? Vai ter que pagar ainda a multa de 300 mil à representante à época e vai ter que pagar essa outra multa de 10 milhões pelo desbloqueio recente aí que nós tivemos. Então, a gente está nesse imbróglio, nessa situação que tem ainda uma série de complicadores, né? Não tem nada de fácil solução aqui.
E pelo que a gente acompanha, né, e vê também pela sua fala agora, a gente vê essa disposição do X, né, da empresa, de atender a todos esses requisitos que foram impostos pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Agora, há, de fato, essa expectativa de um possível retorno já na próxima semana e não há um prazo para que isso aconteça. Ou seja, na prática mesmo, o que falta é, de fato, uma nova decisão do ministro para que o X possa, então, voltar a funcionar aqui no Brasil? Ótima pergunta, e tem uma consideração aqui. Há uma mudança de postura realmente da empresa, né? Em outras oportunidades eu já tive a possibilidade de falar que, apesar de a gente poder sempre discutir e analisar criticamente as decisões de todos os tribunais, inclusive a do STF, causa estranheza uma empresa simplesmente dizer: eu não vou cumprir decisão judicial, né? O caminho dela é recorrer, ela está com os recursos pendentes, enfim. Mas o que vai precisar agora, essa mudança de postura é muito importante por dois fatores, né? O X, como plataforma, como rede social que permite que as pessoas possam manifestar opiniões, possam se expressar, ela tem ali um interesse público na sua atuação, como qualquer plataforma com a dimensão que o X tem. Então, ela vai ter que apresentar uma manifestação nos autos do processo, claro, cumprindo, fazendo os pagamentos, e aí vai depender ainda da decisão judicial. Ela não pode diretamente, antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, permitindo o retorno, né, cancelando, revogando esse bloqueio. Agora, o bloqueio é uma medida muito dura, é uma medida muito intensa, que afeta efetivamente o exercício de uma atividade que a princípio é lícita. Então, sendo uma medida coercitiva, com a repercussão social que tem uma rede social como o X, eu imagino que o STF ele não deve demorar muito, né? Até porque a petição do X foi apresentada logo essa semana e no dia seguinte já tinha uma decisão do ministro do STF. Então, eu acredito fortemente que vai ser rápida essa decisão do STF, até pela repercussão e pela importância que essas plataformas desempenham hoje na nossa sociedade. Professor Rafael Viola, muito obrigado por conversar conosco nesta manhã. Até a próxima. Obrigado e uma boa semana. Até mais.